Foi uma época muito boa da minha vida. Na realidade, eu não ando de skate, eu nunca subi no skate na minha vida. Sempre tive medo de cair daquele negócio. É um cara que anda 200 km numa moto, mas tem medo de cair de um carrinho com 4 rodinhas, né? Vou chegar lá, mas aí eu fui lá na editora, na Rua Chanés, que era Fluir lá em São Paulo, em Moema. Aí cheguei lá, daí o show falou, pô, cara, a gente precisa de foto de skate, você tem alguma foto? Eu falei, cara, eu tô começando a fotografar. Ele falou, pega uma. Daí eu conheci o Bruno Alves, que era um dos donos da Fluir, e hoje é meu grande amigo, puta fotógrafo, cara maravilhoso, foi o meu grande professor também. O Bruno era um dos 4 donos da Fluir. A Fluir eram 4 amigos, era o Chan, o Claudiones, o Romeu e o Bruno. Os 4 se juntaram e criaram a Fluir. E o Bruno era fotógrafo e era editor de fotografia. Daí o Bruno falou, pô, traz umas fotos de skate, a gente tá precisando. Daí eu vim pra Guará e comecei a fotografar, mas autodidata total. O primeiro filme de skate que eu fiz de fotografia, eu anotava num papel, abertura e velocidade ia batendo, cara, pra aprender o que ia sair depois, entendeu? É assim que eu aprendi a fotografar. Aí beleza, fiz os primeiros filmes, levei pro Bruno, ele me dava uns toques, melhora aqui, aumenta a velocidade aqui, aí virei fotógrafo, cara. E aí comecei a fotografar skate. Como eu morava em São Paulo, o Bruno me convidou para trabalhar na redação da Fluir. Então eu fazia faculdade de manhã e trabalhava na Fluir à tarde, como editor assistente de fotografia. E a Fluir, depois de um ano mais ou menos, ela passou a focar só em surf. Ela largou o skate, bodyboard e o voo livre. Então virou uma revista só de surf, a Fluir. E aí eu pegava a onda também e tal, e virei fotógrafo de surf, né? O skate foi uma época que o skate deu uma caída no Brasil, né? Foi mais ou menos 87, né? 88. Vou falar um pouquinho do skate, na minha vida como fotógrafo de skate. Em 1989, eu fiz algumas fotinhas para uma revista chamada Vital Skate. Fiz 2 capas da Vital e logo na sequência fiquei sabendo que a Editora Azul estaria lançando uma revista de skate, né? Aí, cara, eu trabalhava na Fluir, me formei na faculdade em São Paulo em 87 e fui convidado para trabalhar direto na Fluir, passei a trabalhar full time na Fluir. Daí, como fotógrafo de surf, viajei o mundo, cara, Austrália, Tahiti, Havaí, sensacional. E aí, cara, a Fluir, em 80, uma passagem interessante, em 85, o Daniel Burke foi para a Suécia, para o Summer Camp, lá na Suécia. E aí foi onde o McGill deu o primeiro 540, o Mac Twist, né? E aí o Daniel conheceu o McGill, ficou amigo dele, trouxe o endereço dele, o telefone. Aí o Daniel trabalhava comigo na Fluir, colaborava com a gente, falou, pô, tá aqui o telefone do McGill e tal. Daí eu falei pra galera da Fluir, pô, vou lá na Flórida entrevistar o McGill. E assim foi. Liguei pro McGill, falou, McGill, que é o Beto, sou do Brasil, tô querendo te fazer uma entrevista. Ele falou, pô, vem pra cá, fica aqui em casa. E assim nasceu minha amizade com ele, cara. Em 85, peguei um voo para Miami. Em Miami peguei um ônibus para Newport Richey, que é onde o McGill morava, que é pertinho de Tampa. Aí desceu na rodoviária lá em Newport Richey, tá o McGill me esperando, né? Aí, pô, beleza, legal. Aí, pô, já criou uma afinidade desde o começo entre a gente, né, cara? E eu fiquei 3 meses morando na casa dele nessa época, cara. E a mãe dele trabalhava com jardinagem, ela tinha uma empresa de jardinagem. Daí eu ia lá, cortava grama, ajudava, né, cara? Comer e dormir de graça lá. Então eu cortava grama, tirava lixo e, porra, virei. E aí virei brother dele, dos pais dele, então, sou amigo deles até hoje, entendeu? Eu estive na casa dele o ano passado com a minha família, né? E peguei aqueles cromos que nem eram lá essas fotos todas, e aí fui com aquela cara de pau na revista, né, oferecer o meu trabalho, soube que eles iam contratar umas pessoas para trabalhar e tal. E eu cheguei e fui falar com o Beto Issa, que seria o editor da revista, e de cara mostrei aquelas fotos, né? Hoje olhando não é aquela coisa toda, mas mostrei para o Beto Issa e saí de lá com emprego garantido, né? Contratado como editor assistente da revista, né? E fotógrafo.
Na realidade eu nunca tinha fotografado skate, eu fotografei 2 sessions de skate para a revista Vital e um americano que teve em São Paulo, que eu fiz algumas fotos dele lá numa pista e saiu um pôster e a capa da revista Vital, né? Aí, cara, daí da Fluir, o skate voltou a crescer no Brasil. A skating começou e eu sempre escrevi e fotografei. Aí eu virei o editor-chefe da skating, entendeu? Eu trabalhei na IE por cerca de 1 ano e nesse tempo estava envolvido com a UBS, com eventos e conhecia já muita da galera e tudo mais. O Beto Issa tinha visto o meu trabalho na IE, me convidou para uma entrevista e quando eu cheguei lá na redação vi que eles estavam usufruindo de toda a infraestrutura que a editora Abril, que é uma das maiores editoras da América Latina, proporcionava. Então eu não tive que pensar 2 vezes e aceitei o cargo rapidinho. Comecei como editor assistente e até o final de 1990 eu tinha já subido para o cargo de editor e trabalhei com muitos colegas que tem muita saudade hoje. Trabalhei com Cândido Neto, Daniel Burke, Beto Issa, J. Santana, sem falar do pessoal da Fluir e da Bodyboard, e Cláudio Martins de Andrade, Romeu Andriata e toda aquela galera. Foi uma época muito legal. Gente, a Fluir era daqueles 4 meninos que eu te falei. Sim, né? Claudiones, Romeu, Bruno e o Chan. E eles venderam para a Editora Azul, que era uma subsidiária da Editora Abril. A Editora Azul era do Ângelo Rossi, o pai dele era um dos donos da Editora Abril, entendeu? Então foi daí que a gente virou uma empresa grande e tal. Aí, já na Editora Azul que foi lançada a Skate, né? Em 88. E aí eu virei editor-chefe da Skate. Quem que era meu time na Skate? Era o Calado, o Luiz Calado, o Guto Jimenez era correspondente no Rio. É aquilo, cara, toda a movimentação que houve no skate, vamos dizer, na segunda metade dos anos 80, obviamente atraiu a atenção de muitas empresas de fora do mercado, né, de fora do cenário. E, assim, não era muito de se espantar que isso chegasse, de uma certa maneira, à mídia, né, já que havia skate ocasionalmente na televisão e tal. Então, a editora Abril, né, através da sua editora jovem, Editora Azul, resolveu fazer a revista Skating. E foi uma revista bimestral. E assim, comparado com o que a gente tinha de mídia independente, era meio que para os profissionais que trabalhavam na revista, né, que fique bem claro. Era meio que como um sonho na terra, porque ele tinha salário, e os salários eram bons. A gente recebia, além do salário por produção, a gente podia fazer projetos e enviar para lá de viagens para cobrir. Então assim, a revista ela teve toda a estrutura de uma grande editora. Agora é aquilo, nós éramos novos, estávamos empolgados para trabalhar e fazer o melhor. A gente não prestou atenção do outro lado da história, que eles queriam fazer uma mídia, assim, uma revista de skate, de uma grande mídia, de um grande grupo, sim, mas eles queriam dominar o mercado, que foi o que acabou acontecendo. Né? Foi o que acabou acontecendo, a IE não sobreviveu, depois a Overall, e a skate sobreviveu até o Collor deixar. Então, assim, em termos de estrutura, a estrutura da IE e da Overall não chegavam nem perto, cara, da estrutura da skate. Não tinha como comparar. Realmente era uma das maiores editoras do mundo, fazendo uma revista contra 2 editoras independentes que funcionavam de repente numa sala, num espaço, sabe, alugado. Eram estruturas diferentes, ideias diferentes. Aí comecei a fotografar, fazendo as fotos do pessoal. Sofri o maior preconceito assim no começo, porque eu não andava de skate. Ninguém me conhecia no meio do skate. Todos os fotógrafos que fotografavam skate naquela época andavam de skate, eram conhecidos, né? E já trabalhavam na revista, que naquela época existia a Overall e a revista IE. Então tive certas dificuldades. Por exemplo, quando ia para sessions, os caras não faziam manobra para mim, eles faziam as manobras para os outros para fotografar, né? E um dia eu pensei, eu falei, esses caras um dia vão comer na minha mão aqui, eles vão fazer manobra aqui em cima de mim, entendeu, para eu fazer as fotos do jeito que eu quiser, né?
E quando saiu o primeiro número da revista, mudou tudo. O pessoal viu as fotos, então a gente chegava nas sessions, era todo mundo atrás, os skatistas fazendo manobra na tua frente, se chamando para sessions externas, para street, as sessions de pistas, né? E de cara nós ganhamos um prêmio Abril de jornalismo, né? Com a edição número 1, com a matéria dos skatistas descendentes de orientais, né? Era, se não me engano, era a comemoração dos 90 anos da imigração dos japoneses no Brasil. E na época eu comecei a trabalhar lá, a revista já estava saindo na número 3, que tem a data de novembro, dezembro 88. A revista era bimestral e eu fui basicamente convidado pelo Beto Issa, que na época era o editor da revista, e eu estava vindo da revista IE. Vou falar em revista de skate. Revista de skate é uma coisa muito importante para nós, né? Olha, eu comecei a conhecer as revistas de skate com a revista Skateboarder. Lá no Centro Empresarial de São Paulo, quando inaugurou, tinha essas revistas. Eu comprava elas, recortava esses decalques, não sei o que. Era aquele skate bem distante de mim, né? Porque eu não tinha um skate daquele jeito. Eu nem via skate daquele jeito. Mas eu curtia essas revistas. Depois, com o tempo que eu fiz amizade com o pessoal do Ibira, o Bolota, ele colecionava revista. Então, ele roubava o carro do pai. Olha o detalhe. O pai no aeroporto comprava revista. Ele chegava lá e comprava uma Thrasher. E eu fui pegando amor por revista. Com o tempo, eu tava com a minha coleção de revista também, de Thrasher. E comprei de vários caras também que queriam vender coleção. Aí eu tinha alguns skateboarder, muito poucas, mas o Gil Wagner B me deu a coleção dele toda. Me deu a coleção de skateboarder, muita revista. E depois, com o tempo, eu me desfiz dessa coleção. Eu vendi ela pro Girão. Por que eu vendi pro Girão? Porque eu sei que o dia que eu quiser vai estar lá na casa dele pra me ver. E outro cara, não sei. O Girão é skate na veia até morrer. Então, vai estar lá na casa dele o acervo pra gente ver, né? Teve uma revista que saiu pôster de todo mundo, saiu do Rui Moleque, saiu um monte de gente, saiu um pôster teu da All Star. Qual era a relação? Eu não sei se comigo não teve uma relação, porque eu não tinha patrocínio da All Star na época. Mas eu acho que a revista conseguiu o apoio da All Star e patrocínio da All Star para aquela foto, e acabou sendo, acho que, uma foto bonita, e acabou as primeiras vezes que o freestyle saía como pôster de revista. O freestyle sempre era menos importante do que vertical, do que de street e tudo, e saíam fotos menores. E nessa época se deu bastante valor ao freestyle, foi uma época gostosa também, foi legal, bacana. Aí mudou, eu comecei a fazer a revista, trabalhei na revista durante toda a sua existência, né? Foram 13 números que saíram, dos 13 números eu fiz 7 ou foi 8 capas, né? Assim, é um número bem razoável, porque 13 números de revista para ter 4 fotógrafos na revista e só você conseguir fazer 7 capas, é sinal que o teu trabalho é um bom trabalho, né? Saiu uma edição especial de pôster patrocinada pela All Star, que dos 10 pôsteres, 6 eram meus, eram com fotografias minhas, né? Eu cheguei a acompanhar com skate uma trip da revista Skating Life da Austrália, que veio para o Brasil e me convidou para acompanhar. Então acompanhei os caras andando aí pelo sul do país, Santa Catarina, Minas Gerais e vários lugares, né? E o skate também me proporcionou conhecer muitos lugares. A gente ia fazer as matérias para Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, Esteio, Divinópolis, Minas Gerais, Rio de Janeiro, vários lugares procurando pistas e novos expoentes do skate para a gente fotografar. O Burke, o Daniel Burke sempre trabalhou com a gente, o Guto Jimenez também, entendeu? E eu, mais ou menos, a equipe de fotógrafo era essa. E aí começamos, né, cara? Aí fui Mundial de Skate na Califa, Mundial de Skate em Seattle, sensacional esse campeonato. Fui pro Monster Mastership na Alemanha, foi aquele campeonato que o
O Negão foi bem pra caramba na época, né? Foi a primeira vez que um brasileiro despontou, né, no campeonato. O Eda, né? Ah, o Eda. Tô esquecendo do Eda. Então foi a primeira vez que os brasileiros deram um ataque, eu tava nesse campeonato, que foi o Monster Mastership em 89, exatamente. Pô, fica até arrepiado de lembrar, cara. Que você via que tava, pô, o Brasil quebrando barreira naquela época, cara. A gente, primeiro os caras, os gringos, tudo assim com a gente, né? Pô, que nem quem são esses terceiro mundistas chegando aí na nossa cena, entendeu? Pela primeira vez a gente teve uma revista de skate que era focada aos adolescentes, então a gente tinha que ter muito cuidado, foi um exercício estilístico para todos os jornalistas, porque a gente teve que ter muito cuidado com aquilo que a gente escrevia, porque a gente não estava escrevendo para os caras de 20 e poucos anos, a gente estava escrevendo para os moleques de 12 a 18 anos. Eles já tinham essa visão de mercado, que eram os adolescentes que mais consumiam no skate. Então eles fizeram uma revista para aquela galera. E assim, tirando todas as ressalvas, sabe, obviamente, vamos dizer, não ser uma mídia core, ser uma mídia que acabou com as mídias independentes. Você tirando todas as ressalvas, cara, definitivamente foi um grande projeto de imprensa que a gente teve aqui no Brasil. Não só de revista, como de imprensa de modo geral. A Skate já veio uma filha da editora Abril, que era outra coisa, a nível editorial brasileiro padrão, que tinha lá a Fluir, todo um pessoal raiz, mas já incorporada pela Abril, e a Skate é filha ali da Fluir com a Abril, ou seja, aquela info, aquela pesquisa de linguagem, qual é a penetração que quer ter no mercado, e daí colocar essa linguagem para o mais jovem, aquela coisa mais branda, mas revista de skate, tal, eram essas três. E as três preencheram o papel. Elas se complementaram, né, na verdade, porque é importante também essa parte estrutural, organizacional, essa parte de business, de corporação, corporativismo. Isso daí é base econômica para a coisa fluir, né? Então, quando veio a Skate com essa coisa, ela puxou as duas para cima, porque as duas tiveram que se desdobrar na sua qualidade, na melhoria do papel, da impressão, da fotografia. A gente passou a ganhar mais filme lá, rebobinado, né? Para usar no evento. A gente tinha 5 filmes de 36 nos grandes eventos, era 180 fotos, você só ia ver depois de uma semana que você ia revelar, não existia isso. Então a foto era arte pura, era uma criação. Então as três se completaram, né, digamos assim. Infelizmente veio os anos, daí depois foi resgatado com o pessoal que remanesceu, que não deixou a chama perder. Eu já tinha vindo para Guaratinguetá, estava longe do mercado editorial, e aí desdobrou as demais revistas que estão aí até hoje, né? Agora, aquela alma que essas revistas tinham é muito difícil eu ver nas edições, entendeu? Aquela alma, eu falta aquela coisa nas revistas atuais. Não sei o que é, não é minha especialidade, estou fora do mercado, desse mercado, não entendo, não é minha área. Talvez foi outro tempo, né? Foi o que você falou, as revistas tinham uma influência muito maior do que hoje tem. Hoje é a internet, é outro veículo que alimenta essa série toda, e hoje o conhecimento é imediato. Antes, para nós sabermos o que estava acontecendo nos Estados Unidos, tinha que esperar 60 dias a revista chegar aqui e nela ter a referência, né? Um filme ou outro que alguém trazia VHS, enfim, Super 8. Mas maravilhoso, é uma coisa maravilhosa, essa amizade, isso daí que acompanha a gente ao longo dos anos, né? Cada um na sua vida, com a sua carreira, ou dentro mesmo do nicho do skateboard, ou fora. É uma família maravilhosa. Olha, eu tive muita sorte quanto a isso, porque quase não editavam meus textos, entendeu? Quase não editavam meus textos. Se me pediam um tamanho determinado, eu mantinha dentro do tamanho determinado. Palavrão era proibido você escrever, então era revista para garoto de 12 anos, 14 anos. Então, assim, você tinha que ter um cuidado um pouco maior com a linguagem, mas fora isso, cara, assim, eu via que as pessoas do mercado, do cenário, olhavam para skate com tipo, pô, sério mesmo? Que vocês vão trabalhar para essa revista e tal? Vocês vão largar, sabe? Eu fui cobrado na época, pô, tu vai largar? E cara, os caras que estão na raça falam assim, brother, me oferece o salário que os caras me ofereceram, entendeu? Me oferece pagar o que os caras vão pagar por cada texto, cada foto, me oferece, sabe, a oportunidade de eu viajar sem ser com o dinheiro do meu bolso, cara, que eu
tô dentro desse projeto na mesma hora. E os caras não censuravam, ali tinha que ter um cuidado. Cara, eu nunca tive nada meu, assim, censurado nem cortado na skate, entendeu? Então, ela tinha uma linguagem diferente, era só isso, cara. Na época da skating a gente fez uma matéria interessante, bacana, eu tava andando num livro, tava fazendo um freestyle bom na época e eu tava sempre sendo convidado para tirar foto para uma revista, para outra, e a skate queria fazer fotos diferentes, fotos com um visual diferente dentro da cidade de São Paulo. Então, eles me convidaram para ir no zoológico de São Paulo, então a gente fez algumas fotos no zoológico. Foi legal, porque tinha algumas manobras que eu estava fazendo na época que não tinha saído em revista ainda nenhuma, então foi uma época legal. Naquela época eu estava andando de maneira bem séria, treinava todo dia, treinava forte, treinava muitas horas por dia, meio que trouxe o que eu tinha aprendido no atletismo, antes de começar a andar de skate, antes de voltar para o skate, o que eu tinha aprendido no atletismo eu trouxe para o skate. E estava treinando forte na época. Então foi uma época gostosa, onde aparecia fotos em revista, tinha álbum de figurinha. E essas fotos da skating ficou bem legais, foram bem legais as fotos. Não, você sacou, você falou um negócio importantíssimo. A skating, desde o começo, a concepção do projeto gráfico, tudo era uma coisa mais limpa, dando bastante ênfase para as fotos, entendeu? Então as fotos bem destacadas, fotos de página dupla, página inteira. Então é uma linha bem Transworld mesmo. E é até engraçado que o McGill, na época, ele era genro do Larry Bauman, ele namorava a filha do Larry Bauman, Tracy, que era o editor da Transworld. Então, uma vez que eu fui pra casa dele, eu fui na Transworld, conheci os caras, a gente começou a trocar figurinha, skate com a Transworld, entendeu? Uma das primeiras missões que eu tive quando eu fui contratado para trabalhar na skating era fazer a cobertura de um evento no Rio de Janeiro. E eu não lembro exatamente qual era o evento, mas basicamente, na época que eu comecei a trabalhar lá, o meu equipamento fotográfico era, vamos dizer, modesto e com uma quilometragem bem alta. Então, o que aconteceu? O Beto Issa, que é o editor, falou: não, você pode usar um equipamento, né, uma câmera, uns flashes e tal da redação. E eu falei: não, beleza, muito obrigado, tal. Coloquei tudo na malinha e indo para o Rio de Janeiro eu fui de ônibus e dei o mole. Eu peguei a mala de fotografia, coloquei em cima do assento, né, onde coloca a bagagem, e dei mole, caí no sono. Aí o ônibus não parou, eu sei disso. E quando eu acordei, o ônibus ainda estava andando. Eu fui ali se molhar, cadê? Sumiu. E foi engraçado, porque eu fiquei tão apavorado que na hora que o ônibus chegou na rodoviária no Rio, eu forcei basicamente todo mundo a sair um por um e abrir as malas e mostrar que não estava roubando nada. E infelizmente não achei, e obviamente não consegui fazer a cobertura do evento, e até hoje agradeço que não perdi o meu emprego. Valeu, Beto. Eu fotografei naquela época todos esses meninos aí hoje que estão famosos, né? Como, vou citar só um assim que era bem mais próximo de mim, que fiz muitas fotos, publicamos muitas fotos dele, que era o Sandro Dias, o mineirinho, né? Foi campeão mundial aí. E todos eles nós fotografamos. Esses meninos tinham 10 anos de idade naquela época, 11 anos, 12 anos, e todos se deram bem, todos se destacaram no skate mundial. Então, cara, acho legal essa definição. A skate mais da linha da Transworld e a mais da linha da Thrasher, né? Acho que é bem legal essa comparação. E aí, cara, o skate cresceu no Brasil, a skate teve um auge, cara, mas como era na mão da Editora Azul, os caras querem grana, entendeu? Aí começou aquele lance deu uma decaída no skate, logo os caras desistiram de fazer a revista, entendeu? E eu voltei a trabalhar só na Fluir, né, que eu continuei fotografando surf, nunca deixei, entendeu? Eu abri na época, tinha pelo menos, que eu lembro, 200 títulos nas bancas. Entre revista de esporte, revista de fotonovela, você pode imaginar.
E na época, para uma revista bimestral, como era a Skating, a diretoria lá em cima começou a fazer as contas, né, e viu que não estava vendendo anúncio. Cara, a impressão que eu tive quando o Beto me chamou para fazer a revista era que ele meio que tinha juntado uma equipe de All-Stars. Parecia um All-Stars, você tá entendendo? Você tinha Luiz Calado, você tinha Daniel Burke, você tinha o Cândido Neto, sabe? Porra, você tinha muita gente boa, sabe? E profissionais que você podia contar que estariam dentro do prazo, que isso era uma coisa assim muito importante. Não adiantava o cara ser bom, criativo, se não cumprir esse prazo, sabe? E uma estrutura, aquilo que eu te falei, cara, maravilhosa. E você não tinha que se queixar da estrutura.